Mais do que enxergar cores, ouvir músicas, identificar cheiros, saborear comidas, identificar texturas, os nossos 5 sentidos se combinam para despertar e criar novas sensações. Hoje nós vamos explorar os nossos 5 sentidos e vamos além. Que outros sentidos nós temos? O Hiperconectado começou. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Hiperconectado. Nós começamos o programa de hoje explorando o saboroso sentido do paladar. As papilas gustativas, que estão na língua e em outras áreas da cavidade oral, são pequenas estruturas responsáveis pela detecção dos diferentes sabores, como doce, salgado, amargo, ácido e umami. O paladar é fundamental para a evolução. Por conta dele, podemos distinguir o gosto amargo de uma planta venenosa, por exemplo. Mas a nossa boca ainda pode gerar novas sensações e usar até outros sentidos. A gente convocou a Cris Guterres para explorar o nosso sentido do paladar. Eu vou te pedir para fechar o olho, a gente vai começar a prova e você vai me fazendo essa descrição do que te traz. Ok. Eu vou com você, então eu vou te pedir para me descrever. Se você vai comigo, então eu tô mais tranquila. Então não é nada ruim. Vou te dar na sua mão tá aqui. a nossa primeira comidinha aqui e eu vou te pedir para me descrever que gosto que ela vai ter para você. Pode passar a mão para ver Fica o à que vontade. é. Gente, que difícil. Nossa. Parece uma linguicinha, né? Curada assim, pequenininha. Parece, eu ia falar que era uma cenoura, mas não é, não. Eu vou te pedir Tá para muito começar macia, comecinho pela aqui. ponta de cima. Isso. Pode ir. Crocante. Eu acho que É pimenta. eu tô comendo com você, Cris. É sério que a gente vai até o final nisso, Não Átila? precisa ir até o final nela, não. Você já pode me descrever que gosto que ela tem? Pode abrir o olho. Você tá chorando? Forte, você foi forte. Foi, né? Eu devia ter mordido. Será que eu devia ter Não, mordido? fica tranquilo. Você pode me contar que sensação que ela te traz, Cris? Nossa, ardência muito grande, muito forte. Do que ela tem gosto? De pimenta. Tipo, de fruta, de doce, salgado, azedo. É, ela vai um pouquinho ali no azedo, assim. Um tiquinho Eu achei, azedo, né? um tiquinho no azedo. Eu já passei desse. Você passou E esse seria o paladar. Salgada, um pouco, não é doce. não é doce. Não é doce, mas não sei dizer se ela é salgada. Né? Não desperta. Eu vou morder mais um pedacinho. Ah, fica à vontade. Eu vou te dizer que é inofensiva. Você? Vou ver. Não peguei a semente. Aí não veio a ardência. Não é doce, mas também não é salgada. É ali um vegetal neutro. Plantinha genérica. É. Que cheiro que ela tem? Ela tem cheiro de natureza, de planta, de um alimento que veio direto da terra. Isso é curioso. Paladar, a gente não consegue descrever muita coisa. Cheiro, também a gente não consegue descrever muita coisa. Mas a ardência, Nossa. porque ela está despertando um outro sentido, que são as sensações de calor e de dor. A pimenta ela não age nem no paladar, nem no olfato. Quer dizer, ela tem um pouquinho disso. Mas ela vai agir na nossa sensação de queimar, que é um outro tipo de sentido que a gente nem pensa. Minha língua tá queimando, ó. Imagina. Eu não chorei como você, mas minha língua tá queimando muito. Para refrescar, eu vou propor a gente pegar uma outra coisa aqui. Vamos. Né? Porque o que dá a sensação de queimar da pimenta é um óleo, É um óleo que ela tem? que é a capsaicina. Ah, E ela não vai embora com a água. capsaicina. Não, minha língua tá ardendo aqui. A gente já bebeu água. Vamos testar uma outra sensação e a gente aproveitou alguns drops aqui. É drops, né? Inicialmente eu não identifiquei que era bala. Vou te pedir a mesma coisa, Cris. Pega, me diz do que isso tem sabor, que sensações te Tá, traz. bora lá. Eu vou te pedir para pegar uns 2 ou 3 juntos, assim. Eita! Mas o que ele te traz na boca, assim? Aliviou total. Aquela ardência que a gente tava da pimenta. Mas tem uma sensação de gelada muito forte. Gosto. Tem um gostinho herbal ali. Tem. O cheiro herbal. Aham. Gostinho de açúcar. Meio que mais nada, né? Mas tem essa sensação. Pra ajudar um pouquinho, vou te pedir pra dar um golinho dessa água gelada. Eita, agora o negócio vai ferver na boca. Parece que eu tô lambendo gelo.
Não é? Uhum. Por quê? Porque o mentol e as outras coisas que tem diluídas nessa bala aqui, eles não vão no paladar, eles não vão na sensação de cheiro, eles vão nos nervos que a gente tem, que sentem temperatura e ativam a mesma coisa que o frio desperta. Na hora que a gente bebe a água, parece que naquele momento some o sabor. Quer ver? Vou beber de novo, ó. Ela leva o açúcar todo embora. Levou. Por um tempo, a bala tá aqui na minha boca ainda. Mas nos primeiros momentos, vem aquele geladão e aí eu não sinto sabor mais de nada. E aí depois que eu engoli a água, passou um momento, aí eu volto a identificar. Não é? Que eu tô com uma bala na boca. A gente já sentiu o calor. Já tô até de olho fechado. Já sentimos o geladinho. Agora quero mais sensações e mais descrição do seu paladar. Vamos. E do que vem. Que vem aí? Bora lá. Vou dizer que esse é bem diferente, viu? Nossa. É ruim demais. Ai, eu nunca te fiz nada. E que gostinho que tem, Cris? É algo... Eu não sei nem identificar. É muito diferente pra mim. É ardido. É aquele tempero japonês, como é que chama? Wasabi. Wasabi. Uhum. Ele tem um ardor, assim, muito forte, inicialmente. Ele tem um gosto que eu não sei identificar. Não tenho nada igual, assim, pra eu dizer. Mas ele passa, ele não é igual a pimenta. Ele não fica ardido. Ele foi, sem tomar água, ó. Ele foi. Olha que legal. Gosto azedo, amargo, doce, vai vir com o que o pessoal usa para diluir ele, alguma coisa assim. Esse tá meio azedinho, né? Cheiro, ele tem um cheiro herbal, né? Mas o principal é o ardor, né? Esse ardor é uma outra sensação por causa de um composto que tem no wasabi. Que não é aquele mesmo da pimenta. Que não é o mesmo da pimenta, que vai no nosso nervo de dor e dá essa sensação de dor forte na boca. É o nosso nervo de dor. De dor. Por meio do tato, nós exploramos o ambiente ao nosso redor. Mais do que informações sobre textura, pressão, temperatura e toque, o tato também desperta sentimentos e emoções. Um abraço apertado, por exemplo, pode trazer uma sensação de conforto, enquanto um toque violento pode fazer justamente o contrário. O sistema nervoso atua transmitindo esses sinais táteis da nossa pele para o nosso cérebro, o que permite que a gente entenda e compreenda o mundo através do toque. Se você fizer um teste que é avaliar o quanto você é sensível na ponta do dedo ou avaliar o quanto você é sensível no antebraço, você vai ver que a sensibilidade é muito diferente. Ou seja, a percepção de 2 pontos na ponta do dedo, ela vai para a ordem de milímetro. A percepção de 2 pontos no antebraço, por exemplo, ou nas costas, ela está da ordem de centímetros. Se você já viu ou se você já fez aquela brincadeira que vira corrente na internet, do pessoal desenhando nas costas de alguém com uma folha de papel, alguma coisa assim, e a pessoa tem que adivinhar o que foi escrito nas costas dela, você já repetiu um dos experimentos mais legais para mostrar como funciona o nosso tato. Porque o nosso corpo não é igualmente sensível com o mesmo tato por ele todo. A gente tem regiões que têm muito mais terminações nervosas, muito mais receptores de toque do que outras. Na ponta do meu dedo, que tem muitas terminações nervosas, mesmo essa distância de alguns milímetros, eu já sinto como 2 pontinhos diferentes. É assim que as pessoas podem ler em braille, por exemplo, separando 2 pontos por alguns milímetros. Mas nas costas da minha mão, essa distância já é muito maior. Se eu quiser sentir 2 pontinhos aqui, mesmo dessa distância, eu ainda sinto isso aqui como se fosse uma coisa só. Eu tenho que separar bem mais essas pontas para poder encostar em receptores diferentes e entender isso como 2 pontos encostando na minha pele. Nas suas costas, dependendo da região, você pode precisar separar muito mais isso aqui para entender como um ponto só. O que vai acontecer é que a ponta do seu dedo tem, na verdade, uma área de representação muito maior do que o seu antebraço. Essa ideia... Por isso que é uma área mais sensível? Por isso que é uma área mais sensível. E aí, no córtex, você consegue ter até a ideia do homúnculo de Penfield, que é uma figura famosa, que se você for ver as áreas de grande sensibilidade, que tem uma quantidade que tem campos receptivos pequenos, grande quantidade de receptores, ocupa uma área enorme do seu encéfalo. Então,
A sua mão, a ponta dos dedos, o lábio ou regiões muito sensíveis são enormes e as áreas menos sensíveis são pequenas. O tato é essencial para o equilíbrio. Com ele sentimos a superfície em que pisamos e podemos ajustar a postura para evitar alguma queda. Os gatos, por exemplo, utilizam o tato potencializado pelos seus bigodes para auxiliar no seu equilíbrio. O gato, ele realmente mede o local que eles vão passar pelos bigodes. É a dimensão dele. Se o bigode está aqui, ele passa tudo, passa o corpo. É a medida, é a fita métrica, entendeu? Para eles poderem ter segurança e se fiar em algum lugar. O tato e o paladar podem se complementar de maneiras interessantes para proporcionar uma experiência sensorial mais completa. O tato desempenha um papel crucial na percepção da textura, consistência e temperatura dos alimentos. A Olga Svemer Alves falou como o brasileiro gosta de sentir o chocolate na boca. Fora daqui, num padrão internacional, um bom chocolate seria um chocolate que ele faz aquele craque. Craque, isso. E aí na boca ele derrete. Isso. E aqui ele tem que ser o chocolate macio. Eu demorei muitos anos para entender o que era um chocolate cremoso. Porque na Europa, exatamente, eles chamam de snap, este knack. Se não tem snap, é chocolate ruim. Um brasileiro gosta de um chocolate, eu demorei anos para entender, cremoso. Para mim, o chocolate cremoso, quando morava na Europa, é um chocolate duro, a temperatura ambiente, e no momento que ele derrete, ele tem muito leite e ele é um pouco mais grosso, um pouco mais viscoso na sua boca. No Brasil, não. Chocolate cremoso é um chocolate onde os dentes já caem lá dentro. Isso é visto como uma qualidade dentro do Brasil. Pergunta: você já sentiu algum cheiro que te transportou direto para o passado? A maioria das pessoas já teve essa sensação e esse é um dos superpoderes do olfato. Ele desperta fortes emoções e lembranças. E isso tem a ver com o acesso privilegiado do nariz e do sistema olfatório ao nosso cérebro. Aqui a gente conseguiria ver os bulbos olfatórios. Nessa, como não está pintado, a gente não consegue ver direito, então os bulbos olfatórios se projetam aqui. São duas porções de projeção que são responsáveis, como o epitélio olfatório fica dentro da cavidade nasal, exatamente nessa posição, a projeção é direta. Né? Exatamente. Então, o nariz tem acesso privilegiado. Tem acesso privilegiado, ele não tem projeção para o tálamo, ele entra diretamente nessa porção cortical. Quer dizer, todo mundo tem que usar a portaria principal aqui. Exatamente. E o nariz consegue falar direto com o cérebro. Isso faz com que o olfato seja uma coisa meio fantástica. As projeções olfatórias têm muito a ver com memória, muito a ver com valoração emocional. Verdade. A gente percebe isso, né? São marcadores emocionais importantes, essas informações olfatórias, né? A gente tanto perceberam isso que hoje em dia você vai as marcas têm identidade olfatória, né? Então você vai passando no shopping, aí você fala, cheiro de chocolate, aí você passa no posto e fala, não, amêndoa, aí você não aguenta mais, né? De tanta estimulação olfatória. Você leva para casa não só o emblema da marca, mas hoje em dia você leva para casa, em uma parte das marcas, você leva inclusive a informação, essa marca olfatória, né? Que dura um tempo, eles produzem lá um perfume para durar um tempão, para você ter a informação olfatória da loja. É uma identificação, não é uma coisa qualquer, né? É uma marcação e ela tem um alto valor emocional, um alto valor de formação de memória. O olfato pode ser usado como um mecanismo de alerta. A gente é capaz de detectar, por exemplo, cheiros desagradáveis ou perigosos, como o de algo queimando, gás vazando ou alimentos estragados. No próximo bloco, a gente segue explorando os nossos sentidos e vamos te mostrar não só como a audição é importante para a indústria automobilística, como ainda vamos ver quais são os nossos sexto e sétimo sentidos. O Hiperconectado já volta. De volta com o Hiperconectado,
Hoje nós estamos explorando os nossos sentidos. A audição, por exemplo, vai muito além de apenas captar sons, seja através de vozes, sons da natureza, músicas ou barulho ambiente. Esse sentido nos ajuda a criar nossa percepção do mundo ao nosso redor. E a indústria automobilística explora bastante esse sentido, como nós já vimos no Hiperconectado sobre o barulho dos carros elétricos. Hoje, os clientes criam uma expectativa para determinados modelos de carro, que ele cria uma expectativa de uma experiência sensorial e muitas vezes esse carro, por motivos de normas de emissões ou até mesmo custo de fabricação, eles acabam não entregando junto com o carro, a princípio, né? Então, os clientes me procuram para a gente tentar restaurar a expectativa que ele tinha com aquele determinado modelo de carro, para ter uma experiência sensorial auditiva, né, experiência sensorial acústica, à altura do que ele esperava naquele modelo de carro. A graça de você conduzir um carro desse e usufruir do som está mais relacionada à reverberação do ambiente do que você estar o tempo todo ouvindo isso dentro do habitáculo. Então, o cliente ele tem no poder ali do pedal do acelerador, ou seja, na carga que ele dá para o motor, a quantidade de explosões por segundo que ele causa ali, né, e a quantidade de massa de ar que está passando pelo motor, ele vai produzir mais intensidade ou menos intensidade. Então, em situações onde ele vai priorizar o conforto, numa estrada, numa viagem longa, com família, ele simplesmente não vai ter esse produto sonoro, ele não vai usufruir dessa experiência sonora. A hora que ele estiver numa situação onde ele vai para um track day, né, que é um dia de pista com carro, ou numa situação onde ele quer, de fato, usufruir dessa experiência sensorial, basta ele dar um pouco mais de carga no acelerador e essa intensidade ela vai ser produzida principalmente pelo ambiente, né, porque as frequências altas elas não vão diretamente para o habitáculo do carro, ela primeiro vai ser refletida por algum ambiente externo e aí voltar, né? E aí cria um efeito muito bacana para quem está conduzindo, que é como se fosse um sonar, né? Você consegue perceber a amplitude do ambiente que você está acelerando com o carro por conta da forma como as frequências altas, né? Principalmente as frequências altas, reverberam no ambiente, né? Então é diferente as experiências de você estar andando numa cidade, numa estrada, numa rodovia onde não tem, né, descampado, né, com campo aberto, ou você está num túnel, né? São experiências que modulam, né, modificam conforme o ambiente que você está conduzindo o carro. Embora a audição não faça parte diretamente do nosso sistema de equilíbrio, ela desempenha um papel indireto nesse processo. Nosso ouvido interno contém estruturas chamadas de labirinto, que são responsáveis pelo equilíbrio e pela orientação espacial. O labirinto tem o vestíbulo, que está diretamente envolvido na detecção de movimento e posição da cabeça. A visão é um dos sentidos mais dominantes e influentes do ser humano. É através dela que nós captamos formatos, cores, texturas, movimento e outras informações que moldam a maneira como nós compreendemos o mundo ao nosso redor. A visão desempenha um papel fundamental na comunicação não verbal. Nossas expressões faciais, gestos e postura corporal transmitem mensagens para os outros. A visão, junto do sistema vestibular que fica no nosso ouvido interno, nos dá informações sobre a posição do nosso corpo, o nosso movimento e a nossa orientação em relação ao espaço. Juntos eles dão o sentido de equilíbrio, como eu senti na pele e com os olhos com o professor Gilberto Xavier. A única orientação que eu tenho é que a pessoa tem que ficar com a cabeça levemente inclinada para frente, uns 30 graus, porque isso vai colocar o canal semicircular horizontal exatamente no plano horizontal. Porque aí a gente vai ter máxima estimulação. A gente vai estar girando com ele no plano em que ele vai detectar melhor a estimulação. Eu vou ficar com a cabeça um pouco inclinada para frente. Isso, levemente. Não muito. Aí, um pouquinho para baixo, aí, por aí. Tá certo. Ótimo. Então, nós vamos começar e você vai nos informando o que você está sentindo, tá? Perfeito. Estou indo para a direita. Direita, 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 direita. Continuo indo para a direita. Continuo indo para a direita. Direita, direita, direita. Continuo indo para a direita. Estou parando. Parei. Parado. Esquerda.
Tô virando para a esquerda agora, com tudo aqui. Esquerda, 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 esquerda. Continuo virando. Nossa. Ainda tô indo para a esquerda. Esquerda. Parei. Agora eu tô parado. Ok. Bom, vocês viram o resultado, depois você vai assistir o vídeo. Vocês todos viram que quando ele estava girando para a direita, no começo a detecção foi correta, estava girando para a direita. Tem uma hora que ele começa a falar que estava parado. Na verdade, ele estava ainda girando para a direita. Em momento nenhum você foi girado para a esquerda. Não. Não foi a sensação aqui nem de longe. Exato, eu sei disso. E isso tem relação com a forma como esses canais são estimulados. Quer dizer, o canal semicircular, como o nome diz, é um canal dentro do crânio. O pessoal chama de labirinto ósseo também. Quando eu te movimento, o seu crânio, que é o sólido, ele vai instantaneamente com o movimento. Mas o líquido interno do canal, que chama endolinfa, ele tende a permanecer na sua inércia, que é a inércia de estar parado no começo. Então, o crânio vai, o líquido fica. Daí você tem a estimulação correta, estou indo para a direita. Depois que a endolinfa entrou na nova inércia de movimento para a direita, eu te deixei quieto só girando. A endolinfa estava indo junto com o canal semicircular. Daí você tem a sensação de estar parado. A partir do momento que eu te desacelerei, eu segurei um pouco a cadeira para provocar uma desaceleração, o que aconteceu foi que a endolinfa, na sua inércia de movimento, continuou e o canal ficou. Isso é a mesma coisa que você estar parado e começar a girar para a esquerda. O movimento relativo dos dois é idêntico. É idêntico, né? Portanto, você tem a sensação de estar girando para o outro lado. Isso foi com o canal horizontal. Com o canal horizontal. Mas a gente tem 3. Você tem 2 aparelhos vestibulares, 2 canais horizontais, um de cada lado. Aí você tem o canal vertical anterior e posterior, que estão no mesmo plano, do outro lado, e o posterior e o anterior, que estão no mesmo plano. E aí, se os canais semicirculares verticais forem estimulados, você tem a sensação de ou caindo para frente ou caindo para trás. Tem como a gente fazer essa estimulação aqui? Tem, eu vou rodar bem devagar para não haver risco de você. E você se segura aí na cadeira. Certo. E aí você tem que colocar a sua cabeça levemente inclinada assim. Aqui assim? Assim e um pouco para trás. Eu não sei se eu devia ter pedido isso, viu, gente? Mas eu vou fazer só um pouquinho e você fica com o olho fechado. Então inclina assim, isso, assim. Você fala para onde você sente que está caindo. Caindo. Nossa, eu tô sentindo que eu tô caindo para trás. Ai, caramba, eu tô caindo para trás aqui. E agora para frente. Ou seja, o mesmo fenômeno em última instância, porque assim, na hora que eu te parei, a sua endolinfa já estava indo. Obrigado por ter feito devagar, porque é uma sensação brava. A sensação é forte. Não, a gente faz devagar porque a gente sabe qual é o efeito. Uma das funções dessa estimulação do aparelho vestibular é exatamente corrigir a posição dos olhos para que o mundo seja mantido estável visualmente. Então, se a pessoa começa a girar para cá, viu o que eu fiz, né? Eu estou falando com você ou falando com a câmera, se eu giro para cá, meu olho faz esse movimento. Ele corrige sozinho. E essa correção é automática, é um reflexo que surge no aparelho vestibular, que faz com que o movimento do olho corrija o deslocamento que a gente está tendo do corpo. Que é como aquela brincadeira de ficar mexendo o corpo da galinha e ela mantém a cabeça paradinha no lugar? Por exemplo, dá para revelar esse efeito que você está perguntando com o olho aberto e tal, dá para revelar esse reflexo que envolveria girar a pessoa na cadeira até que ela estivesse sentindo parado e daí eu paro efetivamente e ela abre o olho e aí a gente vê qual é o movimento ocular que surge. Se você tiver disposição, podemos fazer. Então, vamos lá, olho fechado. Direita, 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 direita. Tô parando, tô parando, tô parando, tô quase parado. Se não fosse pela audição, eu falaria que eu tô parado.
Abre o olho. Tá tudo mexendo. Ainda tá tudo mexendo. Agora eu sei que eu não tô girando, porque Você tem a dá pra referência perceber, visual. porque eu tenho é. referência visual. Mas meu olho não concorda com isso, não. Um sétimo sentido que nós temos é a propriocepção, que é essa consciência do movimento, equilíbrio e localização do nosso corpo no espaço. É uma combinação dos nossos receptores proprioceptivos pelo corpo e o sistema nervoso central que permite que a gente faça movimentos, se equilibre e se localize mesmo sem ver o que estamos fazendo. É o sentido que permite, por exemplo, que a gente coce a nossa nuca ou que consiga subir e descer uma escada no escuro. Junto com a Cris Guterres, nós mostramos um outro exemplo bem prático desse sentido em uso. Eu vou te pedir para fazer isso aqui com a sua mão, de olho fechado, De olho e fechado. juntar as pontas dos seus dedos. Então, fecha o olho. Isso, gira as mãos um pouquinho, do jeito que você quiser. Agora você encosta as pontas dos seus dedos. Não, não é possível. Vou fazer de novo. Não. Tenta fazer mais devagar. Eu sou uma pessoa super equilibrada. Eu vou conseguir. Peraí que eu tô sentindo. Mais ou menos. Quase foi, ó. Vamos tentar mais uma. Deixa aquele dedo parado, eu vou subir o seu outro Tá. braço aqui e descer. Vai lá. Agora, tenta juntar. Você fez tipo garra de joguinho, assim. Você baixou um e juntou ele. Eu falei, não, baixando vai dar certo. Você tá com os dois braços vindo certinhos. Tá um vindo de encontro com o certinho. outro. Então eu sou uma pessoa que quer dizer que eu não preciso ficar tão envergonhada e ter um certo equilíbrio. Faz assim, vamos tentar fazer pelas costas. Você vira de costas Tá. e junta os dedos aqui. E aqui não precisa girar. Não. Só junta. Só junta os dedos nas costas. Aí. De novo, fiz a mesma coisa, né? É verdade, tem uma tendência aí. Um dedo sempre passa um pouquinho pra dentro. Ó, de novo também, ó. É uma tendência de uma pessoa que falta um encontro. Aí, agora foi. Não era nem uma questão de acertar a ponta do dedo. Quando você faz isso aqui e termina assim, você não tem nem visão, nem olfato, nem paladar, nem nada das sensações clássicas para dizer para você que os braços estão alinhados. Mas você sabe onde está o braço. Se eu fizer isso aqui, eu sei que uma mão está na frente da outra. Eu consigo tentar trazer aqui e juntar. Então é um outro sentido. Que é esse sentido que o corpo tem de onde cada parte está, mesmo sem a gente ver. No programa de hoje, nós mergulhamos nos sentidos e mostramos como a nossa percepção vai muito além das sensações óbvias e a gente cria um mundo muito mais rico e complexo do que parece. Semana que vem a gente está de volta para despertar os seus sentidos com outro Hiperconectado. Até lá e tchau!